Os livros hegemônicos hoje sobre transformação digital no mercado, eles estão usando, e eu estou fazendo essa denúncia, o método equivocado. Pela indução, você não consegue entender o século XXI. Bom, eu quero fechar essa temporada da leitura do livro do Steve Casey, A Terceira Onda, fazendo um balanço geral, né, desses 3 livrinhos que a gente leu aqui, porque eu acho que eles complementam. Tem também o negócio digitais, que esse aqui um separado, que me ajudaram muito a entender muitas coisas, né? São livros que... E aí eu tive conversando, e uma das coisas que foram bem legais nessas leituras foi o seguinte: existe o estudo do fenômeno e existe o estudo de como as pessoas pensam sobre o fenômeno. É o estudo da mentalidade sobre o fenômeno. Então, quando você lança um livro, como eu lancei, Administração 3.0, que eu fiz um mergulho sobre o fenômeno da revolução digital, revolução cognitiva digital, revolução cognitiva digital descentralizadora, que eu uso antropologia cognitiva, eu faço um trabalho de filosofia da tecnologia, entro em todo um debate, etc. Ouço filósofos, vários filósofos, fiz vários cursos de filosofia, fiz leitura de vários historiadores, historiadores gerais, historiadores específicos da área cognitiva, fui nos canadenses, etc. É um negócio que deu muito trabalho. Mas tudo isso é o estudo do fenômeno. O estudo do fenômeno. O que está acontecendo. E aí eu não vou ler esses livros todos. Aí toda a literatura que eu tive que fazer para chegar na Administração 3.0 foi um caminho dedutivo. Eu percebo que existe um fenômeno inusitado, as nossas mentalidades estão incompatíveis com esse fenômeno inusitado, e eu preciso criar uma teoria, uma filosofia para entender esse fenômeno. Então eu não li nenhum livro desse. Porque, digamos que você tem uma sala dentro lá do Supremo Tribunal Filosófico, em que a gente vai discutir mudanças inusitadas do ser humano. Você tem a sala indutiva, que é assim, tem lá a secretária da sala indutiva, ela pergunta: você quer entrar nessa sala? Quero. Aí ela pergunta para você: o fenômeno que você está estudando e tal, é um fenômeno conhecido ou desconhecido? É uma coisa que as pessoas fizeram previsões sobre esse fenômeno, todo mundo sabia que já ia acontecer isso, é uma coisa tarimbada pelas teorias, etc, etc, mas você quer pegar alguns detalhes novos sobre aquele fenômeno? É isso mesmo. Ah, então tudo bem, entra aqui nessa sala indutiva. Aí tem a outra secretária, que é a secretária dedutiva. Aí você chega na secretária dedutiva, ela pergunta: vem cá, esse fenômeno que você está estudando, ele é inusitado, que quase ninguém previu, ou ninguém previu, que está provocando uma série de mudanças que ninguém consegue explicar, que ninguém consegue prever? Aí o cara fala: é isso mesmo. Ah, então você entra aqui na sala dedutiva. Está vendo a diferença? Então, todos esses autores que a gente está estudando aqui, os americanos, todos eles, dentro do ferramental filosófico teórico que os nossos antepassados nos passaram, eles estão usando o ferramental teórico indutivo. Ponto, não tem que discutir. Tem 2 salas, uma indutiva e outra dedutiva. Então eles estão indo na sala indutiva. A sala indutiva não é adequada para um fenômeno inusitado como esse. Por quê? Porque o fenômeno inusitado, quando a gente tem um fenômeno inusitado, é porque existem bases conceituais que formam a nossa mentalidade que precisam ser revistas. E aí sim você precisa ir para os filósofos, aí você precisa identificar o fenômeno, depois você precisa pegar o fenômeno, comparar com o passado, etc. Se você falar assim: ah, que saco, sala dedutiva, eu estou tão acostumado com essa indução, conversar com as pessoas, fazer pesquisa, etc. Pô, qual o problema? Vamos embora. Aí você vai, beleza, vai lá, fica rodando, e você não chega a conclusão nenhuma. É a mesma coisa assim, diz assim: ah, eu vou para a Europa, mas eu quero ir de bicicleta.
Querido, não tem condição de você ir para a Europa de bicicleta, porque tem um mar no meio. Ou você vai passar pelo mar ou você não vai passar pelo mar. Não tem como subir, passar pela Groenlândia e tal. Chega uma hora que você vai ter que atravessar o mar e não dá para ir de bicicleta. Você vai ter que botar a bicicleta dentro de um barco, a bicicleta dentro de um avião, para você poder ir para a Europa. Mas o cara quer ir de bicicleta para a Europa e fica insistindo. Etc. Aí tudo bem. Então, o problema central que aí eu tudo bem, aí eu faço o meu estudo, né, dedutivo. E aí eu vou caminhando disso. Aí quando eu volto para ler esses livros, né, eu percebo que a minha opção lá atrás da dedução, ela foi fundamental. E aí, assim, não é uma questão assim, Aníbal, você não leu esses livros porque você é arrogante. Não, não. Porque esses livros não me ajudam a entender o fenômeno. E eles têm me ajudado bastante a entender a mentalidade que as pessoas estão tendo sobre o fenômeno. Foi a palestra que eu fiz essa semana numa empresa grande aqui do Rio, em que eu vou chegar nas pessoas, mais próximas das pessoas, porque ao ler esses livros eu percebo, porque esses livros fazem a cabeça das pessoas que são teoricamente os meus clientes, e eu consigo me aproximar dos meus clientes. Então esses livros fazem a ponte com os meus clientes, que eles fazem a cabeça do meu cliente. O meu livro não está fazendo a cabeça ainda dos meus clientes. Porque o fenômeno que a gente está passando pede uma série de mudanças de abordagem que precisa de um tempo de maturação para as pessoas chegarem a essas conclusões. Então é um processo mais demorado, mais de médio e longo prazo. O curto prazo é isso aqui. E aí, quando eu vou fazer a discussão e que eu questiono esses livros e mostro a incoerência que existe, mostro que eles não são lógicos, mostro que eles não têm embasamento teórico e que uma organização grande pegar, porque os caras são americanos, porque algumas pessoas são do Vale do Silício, porque algumas pessoas são da Singularity University. Aí, quando a pessoa tem essa marca, o cara vai, não, se o cara ser uma IBM, eu não vou ser demitido porque eu botei uma IBM. Aí o cara fica se protegendo porque o cara pega uma marca conhecida e ele fala, bom, eu estou protegido. Mas o problema que a gente tem hoje não é o cara estar protegido porque vai fazer um projeto. O problema é que lá fora existe uma mudança disruptiva na sociedade, uma mudança disruptiva nos concorrentes e uma mudança disruptiva nos consumidores. E se você não tiver e não entender para onde que essa mudança disruptiva está levando o século XXI, e você não fizer uma estratégia para você chegar nesse século XXI de maneira adequada, por mais que você, digamos assim, consuma, esteja ganhando um selinho, né, de transformador digital das organizações certificadoras da transformação digital, isso não vai ter influência nenhuma na taxa de competitividade que você vai ter no mercado. Porque as empresas que estão hoje falando em transformação digital, hegemônicas, os livros hegemônicos hoje sobre transformação digital no mercado, eles estão usando, e eu estou fazendo essa denúncia, o método equivocado. Pela indução, você não consegue entender o século XXI.